amados irmãos, sentem a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos hoje alegres porque o Senhor, Ele ressuscitou, amém? Essa é a grande alegria do cristão, ter a certeza da vida eterna, porque Cristo é a primícia dos que dormem, amém? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Romanos, bem, capítulo 6, nós vamos falar hoje algo muito importante, que nós estamos livres do pecado pela graça, amém? O que é graça? Favor imerecido, amém? Que você e eu não merecemos, mas Deus, por sua infinita misericórdia, decidiu nos resgatar, amém? Enviou do seu Filho amado Jesus Cristo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas os oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? O Senhor fala conosco através desta palavra, que nós possamos ser, Senhor, transformados pelo poder do Teu Espírito, que nós possamos ser uma nova criatura, um novo homem, transformados, edificados para a Sua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Que a palavra de Deus, ela é viva, amém? Ela é eficaz, ela é mais importante do que qualquer espada de dois gumes. E aqui nós estamos falando sobre a liberdade que nós temos em Cristo, porque fomos livres do pecado pela graça, amém? Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, amém? Sempre que nós devemos, quando estudar um texto, devemos entender o seu contexto, amém, irmãos? Quando você vai estudar um texto bíblico, você tem que ir lá na história, por que está acontecendo aquela ocasião dessa correção do apóstolo Paulo à igreja dos romanos, que se aplica a toda a igreja em todo o tempo, em toda a história, e é que nós somos livres do pecado pela graça, amém? Você e eu não somos livres do pecado pelo nosso próprio esforço.
amém? Se você for lutar contra o pecado com a sua força, com o seu braço, com o seu intelecto, com a sua capacidade, você já está derrotado, amém? Mas nós somos livres do pecado pela graça de Deus, amém, meu irmão? A graça nos alcançou. Diga comigo, a graça nos alcançou. A palavra de Deus fala: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? É um presente de Deus para a cada um daquele que crê, amém? Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação nos alcançou por causa da misericórdia de Deus, amém? A Bíblia fala claramente que Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades, amém, meu irmão? Naquela cruz o Senhor, ali quando estava naquela cruz, ele declarou, tetelestai, significa está consumado. A obra redentora, a obra salvífica. A Cristo veio com a missão de nos resgatar, amém? Cristo veio com a missão de morrer em nosso lugar. E diz a palavra que quando Jesus declarou está consumado, naquele momento tão crucial, em que Jesus, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento em que o Senhor estava naquela cruz, o meu e o seu pecado estavam sobre ele, amém? Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O peso do pecado da humanidade estava sobre o Filho de Deus, e naquele momento Deus, ele derrama a sua ira sobre o seu próprio Filho naquela cruz, amém, meu irmão? E ele leva sobre ele o castigo, aquele castigo que era para cada um de nós. A Bíblia fala o castigo que nos traz a paz, amém? Então hoje você pode ter paz, amém? Diga comigo, eu tenho paz porque Cristo me resgatou, amém? Da maldição da lei. A Bíblia fala que ele nos resgatou da maldição da lei. Olha que coisa tremenda. Aquela maldição que era para você, que era para mim, o Senhor levou naquela cruz. Então hoje você pode dizer, meu irmão, eu tenho paz, amém? Então tudo começa na conscientização. Quando você e eu começamos a entender, compreender aquilo que Jesus fez por nós, nós podemos ter paz, nós podemos ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Deus é maravilhoso. A obra redentora, amém? A obra redentora que ele resgatou a cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo está conscientizando a igreja em Roma, porque muitos pensavam o seguinte: se Jesus já me perdoou, se Jesus já me purificou, se o pecado não tem domínio sobre mim, então eu posso continuar no pecado. Muitas pessoas estavam confundindo as coisas, estavam achando, eu vou continuar pecando, porque eu vou continuar sendo perdoado, ele já morreu. Muitas pessoas têm essa visão: ele já morreu pelos pecados presentes, pelos pecados futuros, então eu posso continuar no pecado. Mas não é isso. Aqui o que a palavra está revelando é que Cristo, ele pavimentou o caminho que nos leva ao Pai, amém? Jesus, ele pavimentou o caminho que nos leva ao Pai, porque é através do seu sacrifício que ele nos conduz ao Pai. Ele é o sumo sacerdote, amém? Ele está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Olha que obra tremenda que Deus realizou por mim e por você. Essa obra é completa, essa obra é plena, não existe nada a ser mais feito, está consumado. O que eu preciso fazer é receber esta obra, é receber esta condição como verdade na minha vida e andar
como um novo homem, em novidade de vida, porque aqui ele está falando, olha, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, ou seja, aquele batismo que nós passamos simboliza o sepultamento, amém? É o sepultamento do velho homem. Quando fomos batizados ali nas águas, você e eu fomos sepultados com Cristo e ressurgimos com Cristo, simbolicamente, como um novo homem, uma nova mulher. Não significa que a partir daquele momento, de forma mágica, você não vai mais pecar, você não vai mais errar, nada disso. Significa que ali inicia-se uma nova jornada, amém, meu irmão? Você e eu estamos em uma nova jornada para o céu, amém? Jesus, ele pavimentou o caminho para que você e eu estejamos indo diante do Pai, para que possamos ter a condição de filhos, amém? Diga comigo, eu sou filho, regenerado, transformado para a glória de Deus. O pecado não terá mais domínio sobre vós, aleluia. Ele pode até tentar, Satanás pode até tentar você, ele pode até bater na sua porta, ele pode até te colocar numa situação em que você fala, Senhor, me ajuda a vencer, mas quando você clama o sangue de Jesus, aleluia, ele te purifica, ele te santifica, ele te fortalece, ele te resgata para que você esteja permanentemente na presença do Pai, aleluia. Aqui a palavra fala claramente que você e eu fomos sepultados com ele na semelhança da sua morte. Você foi sepultado com Cristo. Olha que coisa, meu irmão, maravilhosa. Quando Cristo morreu naquela cruz crucificado, nós estávamos nessa condição, amém? Você e eu devemos estar crucificados com Cristo, amém? O pecado não terá mais domínio sobre a tua vida. Deus, ele te deu essa porta, Deus te deu esse escape, esse livramento, esse resgate, se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. De fato, você e eu não podemos fazer nada, amém, meu irmão? Você e eu não podemos fazer nada para ser salvos, mas o que nós devemos fazer é permanecer em Cristo, amém? Eu lembro que o grande reformador Martinho Lutero, ele disse assim: quando eu fui sepultado nas águas do batismo, desci as águas do batismo, eu pensei que ali o velho homem ia morrer, ficar, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, Então, o que acontece é que todos os dias nós temos que sepultar o velho homem, amém? Todos os dias você tem que lutar contra o velho homem, porque ele está querendo acordar ainda, tá? Não está todo dia o velho homem, agora eu vou despertar. Aí você vai lá, não, você já está morto, amém? Eu sou um novo homem em Cristo, aleluia. Eu sou uma nova mulher em Cristo. Você é uma nova criatura. Glória, diga comigo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele velho homem foi sepultado com ele na semelhança da sua morte, e aqui a Bíblia fala: certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, amém? Então, quando Cristo ressuscitou, o corpo glorificado, aleluia, ali simboliza você e um novo homem, uma nova mulher que está aguardando, aleluia, a glorificação em Cristo. A palavra está falando, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, aquele velho homem que era escravo do pecado, amém? Era escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo, não existe mais, amém, meu irmão? Oh, glória a
Deus, não existe mais. Então aqui o apóstolo Paulo está falando: não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Então, os homens que não têm Jesus, que estão longe de Deus, são escravos do pecado. Mas você e eu fomos livres, amém? O Senhor quebrou as correntes do pecado. Aquele pecado que te escravizava não tem mais poder sobre a tua vida, amém? Diga comigo: eu sou liberto do pecado, glória a Deus. Porque quem morreu está justificado por pecado, amém, meu irmão? Então, você está morto para o mundo, amém? Você está morto para o pecado, mas você vive para Deus, amém? Então, a nossa guerra, ela é diária. A nossa guerra é constante. E você e eu temos essa advertência: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então hoje nós temos um caminho que é andar com Cristo, é viver com Cristo, é estar com Cristo, é estar em comunhão plena com Ele, é viver para agradar a Ele, é viver segundo a sua vontade, é viver segundo a sua palavra. Então Deus quer que você, meu irmão, esteja em comunhão plena com o seu Espírito. Deus preparou todas as condições, amém? Jesus está lá diante do Pai como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você, intercedendo a cada dia, porque nós temos pecado, mas não somos escravos do pecado. A Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, mas nós não somos mais escravos do pecado. Essa semana passada eu estava conversando com um rapaz e ele perguntava: mas e agora? E se nós pecarmos, é isso? Nós errarmos? Não, como que vai ser se eu pecar? Eu falo: se você pecar um pecado que não é voluntário, é diferente da pessoa que ela continua sendo escrava do pecado. Ela peca porque ela quer pecar, ela está ainda debaixo da escravidão. É diferente daquele que peca acidentalmente, porque somos pecadores. Mas a Bíblia fala que nós temos um advogado, amém, meu irmão? Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Você pode dar glória a Jesus? Vamos abrir uma salva de palmas para Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele preparou todas essas condições para nós, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Amém? Então você e eu não temos mais aliança com o pecado. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, amém? Nós precisamos estar em Cristo, amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação, pastor? É aquele que desvia a ira de Deus, amém, meu irmão? O propiciatório, ele desviava a ira de Deus. Ou seja, Deus olha para você, para mim, ele enxerga Cristo, amém? Oh, glória a Deus. Ele enxerga o sangue de Jesus. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus. O sangue do Cordeiro, aleluia, é aquele que nos justifica, que nos purifica, que nos santifica. E o Pai olha para nós e Ele vê o sacrifício de Cristo naquela cruz, aleluia, e Ele nos livra da ira vindoura, amém? Ele nos livra da ira vindoura. E aqui a palavra está falando: assim considerai os mortos pelo pecado, vivo para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então o pecado não pode mais ter poder sobre a minha e sobre a tua vida. Ele não pode mais reinar em nós, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós temos naturalmente o velho homem é cheio de paixões, não é isso, irmão? Mundanas, aquilo que nos leva a amar o mundo,
os prazeres do mundo, da carne, a cobiça desse mundo. Então muitas pessoas estão escravizadas pelo pecado nas paixões mundanas, mas você e eu somos libertos em Cristo. Nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado. Então nós temos que fugir do pecado, né? Você tem que fugir da aparência do mal. Não queira enfrentar, meu irmão. Às vezes você quer passar pelo pecado, né? Não, eu não consigo, eu não vou nada. Você vai cair, você tem que fugir, amém? Da aparência do mal. Você viu o mal lá na esquina, vira para outro lado, foge da aparência do mal. A Bíblia fala para a gente fugir dessas paixões mundanas. Então hoje nós temos uma porta aberta. O inimigo abriu muitas portas para entrar na tua casa, na tua família, e você tem que estar constantemente vigilante através da televisão, não é isso? Às vezes você está assistindo alguma coisa ali, que o Satanás vai trabalhar no teu coração, na tua mente, através do celular. Você tem que tomar muito cuidado hoje. Satanás está lutando para entrar na tua mente, no teu coração, através de muitos meios, né? Então você e eu temos que estar atentos, amém, meu irmão? Com seus olhos, com seus ouvidos, com a sua boca. Você tem que estar vigiando esse evangelho prático. A igreja, irmão, não é teoria, a igreja é prática, é ação. O cristianismo, ele é prático. Nós temos que viver uma vida ética diante tanto da sociedade quanto diante de Deus, amém? O que é caráter? Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo, amém? Então você tem que ser aquilo que você é diante de Deus. Você e eu não podemos viver apenas de aparências. Mas aqui na igreja eu sou santo, eu ando tudo direitinho, mas na minha casa eu sou outra pessoa, no meu trabalho eu sou outra pessoa. Deus quer que nós vivamos para Ele, amém? E aonde você estiver, você tem que viver para Deus, amém? Então, que você e eu possamos hoje ter essa consciência que eu não sou mais escravo do pecado, amém? Diga comigo, eu não sou mais escravo do pecado, eu vivo para Deus, amém? Não ofereça os seus membros ao pecado como instrumento de iniquidade, porque muitos naquele dia vão vir do Senhor. Mas Senhor, em Teu nome eu expulsei os demônios, em Teu nome eu falei com as línguas, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Jesus vai olhar para essa pessoa que viveu como escravo do pecado, Uma palavra de Deus está falando aqui, como instrumentos de iniquidade. Ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado não tratado, é o pecado não confessado, é o pecado que continua ali oculto na nossa vida. Então, muitos pecados que nós temos ocultos, nós devemos levar diante do Senhor e tratar isso com Deus. Deus me liberta, Senhor me purifica, Senhor me santifica. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher para a glória de Deus, amém? E aqui ele está falando: mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus quer que você seja um instrumento de justiça nessa geração, amém, meu irmão? Deus quer que você seja um canal de bênção. Deus quer que você seja imitador de Cristo, aleluia, para que as pessoas olhem para nós e vejam a luz de Cristo, amém? Para que as pessoas olhem para nós e elas falem: ali está verdadeiramente uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque nós estamos vivendo essa geração dos últimos dias. E essa geração, irmãos, é uma geração hedonista. Aí o hedonismo está entrando até na igreja. Essa é a verdade. O que é o hedonismo? É aquele desejo exacerbado pelas coisas terrenas, Não estou dizendo que você não pode desejar prosperar, ter, seu trabalho, sua casa, seu carro, mas você não pode deixar
que o desejo desenfreado pelos prazeres dessa terra, deste mundo, pelos desejos dessa geração, contamine o seu coração. Amém, meu irmão? Porque o seu tesouro verdadeiro está no céu. Amém, meu irmão? Então você e eu devemos estar com a nossa vida focada, viva para a glória de Deus. Amém? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Você deve viver eticamente em santidade, em verdade, em justiça, segundo a vontade do Pai, para que Ele venha se agradar de você, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Então diga comigo: o pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque não estou debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então a graça, irmão, a graça, esse favor imerecido que você e eu não merecemos, nos alcançou e nos dá a condição de estar a cada dia na presença do Pai. Amém? Então glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele te escolheu, Ele te chamou, e pela graça você é salvo. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Jesus. Como nós adoramos hoje, né? Me dá, Senhor, um coração igual ao teu. Amém? Um coração disposto a obedecer. Fala com o Espírito Santo agora. Fala com Ele. Fala: Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado para nos ajudar, para nos auxiliar nesta jornada. Amém? O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. O Consolador para estar ao vosso lado. O Paracleto. Paracleto é aquele que está ao nosso lado a cada momento, a cada instante, nos auxiliando, nos ajudando, falando conosco. É o Espírito Santo que está falando conosco através dessa palavra, para nos despertar, para nos estar advertindo sobre a necessária condição para estarmos livres do pecado pela graça. Amém? Você e eu não podemos, não conseguimos, mas o Senhor nos deu a graça. A graça nos alcançou. Então se alegre no Senhor, glorifica, exalta. Obrigado, Senhor, obrigado por causa da sua graça. Aleluia, a sua graça nos alcançou, e pela graça eu sou salvo, pela graça você é salvo. Oh, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para a tua vida. Oh, glória a Deus. Então se alegra no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se nele. É pela graça que você hoje alcança essa restauração. O Senhor está te restaurando hoje, o Senhor está te restaurando na presença dele, porque é pela graça. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aleluia. E você hoje é livre da condenação do pecado por causa da graça do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Foi graça, somente graça, que nos alcançou, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém? Nós estamos agora ministrando a ser o Senhor.